isso é o que pode acontecer caso você conecte um fio errado em uma máquina elétrica, né? Nesse vídeo aí peço para que vocês fiquem até o final para pegar os macetes e as técnicas envolvidas nos testes aí envolvendo o estator, né, das máquinas elétricas. Esse vídeo tem o objetivo aí de instruí-los a como ligar de maneira correta e testar um estator do motor, seja ele de uma parafusadeira, de uma micro retífica, de uma furadeira e outros elementos aí, máquinas que levam um estator na sua composição. A princípio aí eu coloco o meu multímetro na escala de continuidade com uma fonte de 24 volts 4 amperes, né? Que eu fiz uma adaptação com o MOSFET para que eu consiga fazer a variação de tensão, né? Então o primeiro passo vai ser o seguinte: eu vou fazer um teste, né, nas bobinas aí, colocando as duas fases, né, a entrada e a saída de uma das bobinas do estator, lembrando que o estator tem duas bobinas, para ver o que acontece aí, se tem algum efeito, se tem alguma indução de corrente, né, na bobina secundária ali, né, em teoria, né, na outra bobina, se essa carcaça aí ela pode atuar como um transformador, se você consegue fazer um transformador com ela. Então basicamente aí, nesse princípio eu liguei a fonte, agora estou desligando, ó, o capacitor descarregando, a fonte vai diminuindo a tensão. Agora na escala de continuidade, certifique que as bobinas aí possuem uma resistência baixa, ou seja, um grau de continuidade plausível, não tem ruptura entre elas. Faço aí o teste da temperatura, né? A carcaça aí do estator, o corpo do estator está com 34,5, né? Por aí, entre 34 e 35 graus. E coloco, né? Conecto ele. E eu percebo que a temperatura aí tá basicamente a mesma coisa, né? A temperatura não mudou. Aí eu vou me certificar nas ponteiras do outro lado, da outra bobina que não está conectada. Ou seja, olha lá, eu tenho 0 volts. Se eu tenho 0 volts, um estator é um péssimo transformador. É óbvio, ele não tem essa função de transferência, né? Tá injetando aí uns 14, né? 14.3, 14.5 volts aí na bobina de entrada, né? 14.5 na bobina de entrada e na bobina primária, né? Entre a entrada e saída. E aumentando a voltagem, né? Nesse momento, eu percebo também que não tem variação em temperatura. Então o que acontece? Eu basicamente estou fazendo uma forçação, né? Estou forçando o meu MOSFET. Por isso que eu meço a temperatura da fonte. E foi para 37 graus. Eu estou forçando o meu MOSFET com uma resistência muito alta. Pode ser que eu tenha queimado essa fonte, né? Provavelmente eu devo ter queimado essa fonte. E não é uma maneira boa aí de usar o seu estator como um transformador. O próximo caso aí é um caso que não deve ser replicado em hipótese alguma, né? Que eu coloco as duas fases, né? Porque eu estou usando uma tensão 220. Eu coloco as duas fases na tomada rapidamente. Perceba que ele dá uma assustada aí, dá uma soprada, né? Novamente aí, medindo a temperatura, eu chego na casa de 38.7 a 40.3, né? No corpo de indução aí do estator, embora não dá para ver no vídeo, né? E não é uma boa, né? E pode acontecer diversos acidentes, como vocês vão ver no vídeo, como vocês já viram no começo desse vídeo, caso você conectar aí as escovas de forma errada e o estator, né, de forma errada lá no interruptor. Vou explicar para vocês o jeito certo. O centro da bobina ali, ó, da parte de cima, em 42,1 graus Celsius. Então dá uma esquentada. Então, para vocês terem ideia, se você colocar na tomada e ligar, vai pegar fogo inevitavelmente. Vai ser catastrófico. Não é uma coisa tão boa a se fazer. Na escala de continuidade, medir a continuidade lá dela, tá ok a continuidade por enquanto, não queimou a bobina de fato, né? E agora na outra bobina, né, na bobina de baixo do estator, vou medir a continuidade também. Só que nesse caso aí colocando rapidamente novamente na tomada.
não apresenta continuidade, mas você perceba que o campo magnético provavelmente ele deve ser tão intenso ali que ele chega a querer mensurar alguma coisa no multímetro, mas ele acaba não mensurando, né? Acaba fazendo algumas medidas erradas aí na parte de continuidade. Então ele dá uma variada nesse campo magnético aí, né? Até porque a lei de Faraday já deixa bem claro, bem específico, que se você tiver aí um campo variável, né, um campo magnético variável, você tem tensão, né? Só que aí não se prova isso, né? Você tem erros de medida e a medida foi feita aí de uma maneira bem estranha, né? Se você pode reparar, não é aconselhável você ficar brincando com esse tipo de coisa. É só para efeito de teste para vocês verem as leis físicas e as consequências delas aí. A bobina de cima ela tem um aquecimento, como vocês puderam ver na legenda, e na bobina de baixo não tem aquecimento nenhum. Então não é muito aconselhável fazer isso, tá? Porque não é a forma correta de você fazer a ligação. A maneira correta de você fazer a ligação é sempre alternando, ó, em cruz, né? Em X. Você liga uma bobina na fase e a outra bobina na fase. Geralmente tem um interruptor no meio do caminho, né? Para isolar disso aí sair ligando. Pode perceber que coloco na tomada normalmente, não explode, não rebenta. Mas o que acontece? A saída da bobina de baixo do estator com a saída da bobina de cima do estator, ele apresenta aí a tensão de 215,7 volts. Isso, onde eu estou com as pontas de prova do multímetro, é que vão os carvões, né? Para você ter ideia. A energia vai em cruz, os carvões vão em cruz também. Tensão de entrada aí também em 215,23, eu acho, né? E você tem uma coisa bem interessante, está em curto. Porque a carcaça e uma das pontas de prova ali do multímetro, aonde vai o carvão, não pode dar continuidade, tá? Não pode dar resistividade e não pode passar tensão. Então, teoricamente, se eu enfiar a mão ali, eu vou, teoricamente, levar um choque, né? Se eu colocar a mão do outro lado. Não era para acontecer, olha lá. Eu só tenho as saídas que vão para o carvão. E esse ponto não pode acontecer. Senão o operador leva choque, né? Você tem o curto aí, ó, parcial em uma da bobina. E o outro lado da bobina completamente em curto, encostando aí basicamente na carcaça metálica do estator. Não pode acontecer isso. Tem que ser uma coisa limpa, né? Aí com o multímetro na escala de resistência agora, né, na parte pra gente fazer a mensuração de resistência, a gente tem as bobinas de baixo, né? Primeiro eu faço a mensuração das bobinas de baixo do estator. Vai lembrar, gente, que o estator tem duas bobinas, tá? A bobina de cima e a bobina de baixo, né? Que eu vou chamar aí durante o vídeo de primária, de secundária. E ela tem uma resistência, ó, de 0,23. Na teoria, você teria que ter a mesma resistência na outra bobina, né? Na bobina que está de frente, na bobina primária ou secundária, ali em teoria. Você teria que ter a mesma resistência, né? Aí tá dando um pouquinho mais, né? 0,28. É para eu ter uma resistência bem próxima. Se não, caracteriza que o estator também está ruim, né? Fora a inspeção visual de marca de queimado, fio amassado, fio soltando, verniz esfarelando, né? Você tem esse tipo de medida. Se você medir ali no corpo de indução, ó, em um dos fios, você tem uma resistência. Isso não pode acontecer. Isso prova que o estator basicamente está aberto, né? Que eles comumente chamam. E uma resistência bastante elevada, ó, se você for ver. 0,97 em comparação a 0,28, né? Você tem aí basicamente um curto. E nem foi a bobina que eu coloquei na tomada, hein? Só para vocês terem noção. Esse estator já estava paulado. Agora eu vou mostrar um estator bom, né? Esse estator aí, ele é de um aspirador de pó da VAP, né? Daqueles de balde, GTW 20. Então o que acontece? Em um lado eu coloco a ponta de prova, resistência também. E no outro coloco no carvão, né? Lembrando que é a entrada, onde eu estou com a ponteira vermelha, e saída onde eu estou com a ponteira preta, que é o carvão. Você vê, ó, que não tem resistência, mas tem resistência entre a entrada da bobina e a saída da bobina. E a resistência é meio variável, porque eu estou medindo ali no carvão, ó, dá 0,14, 0,15. Se eu medir de fato naquela
ramificaçãozinha, né, naquele terminalzinho de cobre, dá 0,04, né? O que caracteriza que o carvão tem uma resistência ali, né? Tem uma resistividade, que é plausível, mas não dá contato com a carcaça, nenhum dos dois polos. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa para ver se me dá essa medida aí no fio de 0,04, né? Porque daí prova que o estator tá bom. Olha lá, não deu medida nenhuma, aqui já deu uma medida, ó, porque tá no carvão, né, que é a saída, e a entrada de energia, que é da bobina. Então ali você tem um valor cabível entre a entrada e o carvão. .15, olha lá, 0,14, igual deu no outro, 0,14, 0,15, né? E você tem também naquele terminal, agora desse lado, um valor de 0,4, né? 0,9 dá o 0,09, 0,04. Então prova que esse estator aí tá bom. Meio dificinho fazer essa medida, mas olha lá, acaba saindo direitinho, bonitinho. 0,04. Então esse estator aí, ó, ele não apresenta também nenhuma resistividade com a carcaça, né? Com a caixa de campo aí, em teoria. Então esse estator tá excelente, tá muito bom. Agora aí, para finalizar esse estator aí, que é um estator de uma esmilhadeira DWE4020, né, tipo 10 da DeWalt. Faço as conexões aí na tomada, né? Novamente. Lembrando novamente, extremamente perigoso esse tipo de ação. Procure um técnico se você não tem conhecimento, se você está com dúvida sobre ligação, não ligue. É mais seguro do que você tacar fogo em você mesmo, ou tacar fogo na máquina e na casa, ter prejuízo, entendeu? Mas provavelmente quando um curto acontece, o disjuntor desarma, né? Dependendo da corrente. Ali você tem lá a indução de calor, ó. 90, 80 graus no máximo aí de pico, né? Na parte das bobinas. 118, 117, ó, 112, né, na bobina. Então uma coisa que, se você ligar errado, é o como não colocar o seu estator à prova, né? Como não colocar o seu estator na máquina. Pode ser perigosíssimo. Agora, peguei um estator de uma VAP Atacama, coloco ele na escala de resistividade, ó. Resistividade não, perdão, de resistividade. E me dá um valor próximo um do outro, com erro de 0,01, então tá bom. Coloquei o alicate amperímetro, né? Esse multímetro na função de alicate amperímetro, para ver qual que vai ser a corrente de entrada. E armei todo um arsenal aí sobre a parte da bobina, né? Para ver quanto que vai chegar de temperatura em cima dessa bobina. A princípio, eu apago o disjuntor, coloco na tomada para ser mais seguro e ligo o disjuntor. Vocês verem aí, foi 603,5 graus Celsius, contra um pico, né, no momento de pico mesmo, de aproximadamente 146 amperes, né? Então foi uma corrente muito alta aí, esporádica. É perigoso, tá? Só isso que eu tenho que falar para vocês. Agora, um outro teste, né, que eu vou fazer aí, seria o seguinte. Na física, a gente tem a dilatação dos materiais conforme o aumento de temperatura. Então eu venho em uma bobina, meço a resistividade inicial dela.
né? E essa resistividade também no carvão. Lembrando que eu tive que desmontar aí um estator para fazer isso, né? Desmontei um estator de uma outra máquina, né? Mas todos os valores aí são bem baixos, né? Os valores de resistência das bobinas. Em comparação são iguais também, são semelhantes os valores. E nesse teste eu vou injetar calor sobre essa bobina, né? Com o auxílio do maçarico. E vou ver se basicamente vai ter alguma variação de resistividade, né? Variação de resistência. E aí vocês vão poder comprovar comigo aí mais para frente do vídeo o que acaba acontecendo e o porquê que as máquinas geralmente queimam, né? Por causa do aquecimento. Como vocês puderam perceber, a resistência começa em 0,19. Ela aumenta, ó, nesse aquecimento para 0,24. O que acaba acontecendo? Vai ter um aumento, teoricamente, aí do comprimento do fio. Seja aí por ordem de milímetro a micrômetro, né? Quando aumenta, mesmo que em pequena escala, o comprimento do fio, aumenta também a resistência. Porque o elétron vai ter uma resistência maior para passar por aquele caminho que foi alongado pela temperatura, né? Aí o que acaba acontecendo? Você tem maior consumo de corrente, né? Por fator de compensação, porque se ele tem uma maior área, né? Uma maior trajeto a ser percorrido, ele vai precisar de mais corrente. Mais corrente vai aumentar a temperatura, que vai aumentar a resistência, que vai precisar de mais corrente. Isso vai levar a um efeito de aquecimento. E quanto mais aquece, das duas é uma. Ou ele rompe, né, o verniz entre as bobinas aí, isso preso na armadura do estator. Ele fecha um curto ali, ou ele simplesmente rompe, né, a parte do fio da bobina e para de funcionar. E outro, se for uma maneira abrupta, né, de aquecimento, que ele já tiver um desgaste muito alto no fio, ele pode levar aí com certeza a um incêndio, né, basicamente. Então o que eu quis mostrar para vocês é que o calor ele vai dilatar esse fio dilatando ele vai suportar mais corrente, ele tendo mais corrente ele vai acabar aquecendo mais e dilatando mais e aquecendo mais e tendo mais consumo de corrente até uma hora que ele simplesmente rompe, gruda ou queima, né? Agora aí, ó, você pode ver o resultado da catástrofe, né? De um efeito que pode acontecer se você não souber ligar a bobina do estator na sua máquina aí, né? Seja ela uma furadeira, uma parafusadeira, uma lavadora de alta pressão ou qualquer coisa do tipo aí que envolva campo magnético, né? E eletricidade.